vou conversar agora com o senador da República e também pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Plínio Valério. Seja bem-vindo ao nosso programa, o senhor que já esteve aqui, mas por telefone, e agora nos dá a honra de estar aqui pessoalmente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E presencial é sempre melhor, né? Que a gente aproveita para ficar sabendo aí dessas notícias horrorosas. Senador, o senhor é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas e eu mostrei uma situação de um rapaz que morreu lá no bairro do Tarumã e, segundo informações, ele morreu porque desobedeceu um toque de recolher de uma facção criminosa. E isso não é novidade aqui no Amazonas, mas a gente percebe que isso vem acontecendo de forma muito rotineira. Bairros sendo sitiados por organizações criminosas. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai enfrentar o crime organizado como? A solução para a segurança, para o crime organizado, ela tem que ser internacional, ela tem que ser colaboração de países fronteiriços. Não adianta eu chegar aqui, Alex, com bastão, com a varinha de condão e dizer que vamos resolver essa questão. Eu vou resolver a questão de saúde, essa eu vou resolver. A questão da insegurança tem que ser uma coisa estudada, pessoas que pesquisam mesmo, que já passaram pela Secretaria de Segurança, para nos dizer o que fazer. Agora, alguma coisa precisa ser feita. Isso é o braço das autoridades que tem que chegar. Isso é a ausência do poder público. Muitas vezes é conivência do poder público. Então, é problema de gestão mesmo, é de querer fazer, é contratar especialistas e, o que é mais importante, dar condições. Porque você tem uma polícia civil que investiga sem aparelhamento. Então, é uma coisa notória, que choca a gente. Agora, tem que ter presença, sim. Uma coisa eu te garanto, o governador não vai se eximir, não vai se ausentar disso, vai ter que enfrentar essa situação. É uma situação que a gente tem que enfrentar. A gente vive no estado de sítio, o cidadão de bem não pode estar preso, quem tem que estar preso é o bandido. O senhor tinha conhecimento desses fatos, senador? Sim, tenho. Esclarecedores agora a gente tem através do noticiário, como vocês falam, a gente toma através da imprensa e vê esse horror que é. Na campanha de Senado a gente não teve que percorrer muitos bairros, mas na campanha de federal eu percorri e já estava começando assim. Eu nunca tive problema, porque sempre gostaram de mim. Eu fazia um programa de rádio e as pessoas gostam de mim, isso é muito bom, mas é um problema que tem que ser enfrentado. Eu acho que sim, você não pode, como Estado, você não pode permitir um Estado dentro do outro, e um estado de horror, um estado de medo, de opressão. Algo tem que ser feito, e esse algo que tem que ser feito não é isolado. Por exemplo, isso tudo gira em torno de quê? Gira em torno de drogas. Tudo gira em torno de drogas. E como é que essa droga chega aqui? Então, você tem que ver de onde essa droga vem e impedir que ela chegue aqui. Já é um passo para isso. Você não tem que pedir que a matéria-prima chegue nesse governo paralelo. A matéria-prima não chegando, eles terão que fazer de outra forma. Mas é um problema muito sério, é um problema internacional e brasileiro que a gente tem que enfrentar. Uma coisa eu te digo, resolver seria irresponsabilidade minha dizer, mas enfrentar, sim, é uma obrigação. Você falou sobre saúde, né? Quais são os seus planos para a saúde? A saúde trazer a dignidade do cidadão, levar saúde para quem precisa levar remédio para a cabeceira, atendimento, não essa coisa horrível que tem, até a comida servida nos hospitais públicos de Manaus e do Amazonas é uma coisa vergonhosa. Então, a gente tem que dar atenção ao idoso, um hospital para idoso, a gente tem que ter eu sempre confundo, né, se é departamento, é setor, que a gente tem que ter para atender os sequelados da Covid. Você tem aí N sequelados de Covid e esse pessoal fica em casa, sofrendo de surdez, de paladar, psicologicamente, depressão. A gente tem que trazer dignidade. O que é essa dignidade? É atendimento digno ao cidadão, que não tem hoje. Você chega no hospital, tem médico, não tem remédio. Se tem remédio, não tem médico. Isso não tem que acontecer. Por quê? Sabe por quê? Porque tem dinheiro para isso. Isso não é chavão quando a gente fala. Por que eu sei que tem dinheiro? Porque passa por nós a liberação de bilhões de reais para a saúde no país. Isso é tudo uma questão de gestão. Então, eu acho que o cidadão tem, primeiro de tudo, tem direito a comer? Tem que ter alimento. Isso é um emprego que a gente vai falar disso, de direito da alimentação. Mas se não tiver saúde, não adianta nada, absolutamente nada. E são coisas simples de resolver, porque são coisas de gestão. Então, será considerado crime hediondo na minha gestão quem praticar algum crime em relação ao desvio na saúde. É crime hediondo, é imperdoável, não tem conversa. Você desviou o dinheiro da saúde, é crime hediondo, não tem conversa. Então, eu acho, respondendo a tua pergunta, é trazer de volta a dignidade, tendo um bom atendimento para o cidadão e para a cidadã. O senhor fala em crime hediondo para quem desviar dinheiro da saúde. Nos últimos anos,
aqui no Amazonas, nós tivemos duas operações, duas assim que eu digo que foram, mas foram várias, né? Porque teve desdobramento, braço de desdobramentos. Mas nós tivemos uma operação em 2016 que foi Maus Caminhos, e agora, na gestão do Wilson Lima, uma outra operação também da Polícia Federal que levou para a cadeia. A primeira operação em 2016 levou para a cadeia secretários, levou para a cadeia uma deputada estadual, levou para a cadeia empresários, e agora, na gestão do governador Wilson Lima, também levou para a cadeia secretário de saúde. Todos os secretários de saúde foram presos, menos o último, e também empresários. Como é que o senhor trataria isso? Por que a Polícia Federal vive visitando a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas? Independente de qualquer gestão, porque das últimas gestões visitou. Isso. Você tem que banir esse pessoal que é denunciado e comprovadamente comete esse tipo de crime. Deixar que a polícia apure, que a justiça puna. Agora, você tem que agir, você não pode permitir. Você tem que proibir, e eu sei que não adianta só proibir, você tem que coibir, fiscalizar e ver. Nomear as pessoas certas por lugares certos. Você não pode nunca mandar mucura tomar conta de galinheiro. Eu costumo até brincar isso, macaco tomar conta de bananal. Então, se você já sabe de onde vem a corrupção e você deixa aquilo permitido, porque não basta trocar a cabeça, tem que trocar o corpo também. E aprender com as desgraças, e aprender com essa vergonha que é o Amazonas em termos policiais de saúde. A gente sempre vai para o noticiário, né, com coisa ruim, nos deixando envergonhados com isso. E aprender. Quando eu digo aprender, vamos lá. Quais os municípios que hoje têm usina de oxigênio? Nenhum, eu acho que nenhum, não sei se Parintins tem, nenhum. Ninguém aprendeu, cara. Ninguém aprendeu com a desgraça. Se você não aprende com a desgraça, se você não aprende com esse número estarrecedor de mortes, hoje a gente dá conta dos mortos. Tem amigos que eu me surpreendo que morreram e eu não sabia. Nós estamos contando os nossos mortos e a gente não se prepara para uma próxima. Vai ter próximo? Não, se Deus quiser não vai. E se tiver? E se tiver? Então, a gente não se prepara. As pessoas confundem despesa com investimento. Né? E investir hoje em usina de oxigênio é investir em investimento, não é despesa. Se tiver uma outra... Investir em vida. Em vidas, valorizar, quando eu falo, na pergunta dela, quando eu falo trazer de volta a dignidade dessa gente, é investir, valorizar a vida. Seja ela qual for, do pobre, do rico, do mediano. Eu não discrimino pobre nem rico. Para mim, o cidadão tem que ser tratado da forma igualitária. Então, a gente não aprendeu. O que a gente fez? A gente comprou lugar de respirador, comprou em casa de vinho. Quer dizer, a gente tem que aprender. Essas coisas não podem se repetir. Você falou de repetição. Pequeno espaço de tempo de um para o outro. Então, a gente não tem aprendido com a desgraça. E a gente tem que aprender sim. Senador, o que a gente percebe? Eu sou muito um estudioso desse assunto, porque sou jornalista e pesquiso muito. A gente percebe que os empresários que foram presos em 2016 são os empresários que continuam fornecendo para a saúde em uma outra gestão. E esses empresários que foram presos durante a operação, já no governo do Wilson Lima, continuam a fornecer. Se você não tem... Quando eu falo em parcerias de países por narcotráfico, e falo em parceria. Se você não tiver em parceria sintonizado com a justiça, também não vai adiantar nada. Porque a gente fala muito do poder político, que é podre, que é isso, que é aquilo, mas o poder judiciário também o é. Tem suas falhas, tem seu lado bandido. E tem mesmo, tem pessoas que são mancomunadas. Você vê os empresários soltos, usufruindo. Então, você tem os mesmos fazendo as mesmas coisas. Então, se você não fizer um pacto social, esse pacto social tem que envolver todos os setores. Tem que envolver governo do Estado, tem que envolver judiciário, Ministério Público, tem que envolver igrejas. A gente tem que ter um pacto social para poder resolver o problema do Amazonas. Se você não fizer esse pacto, não adianta. Não adianta você exonerar na Secretaria de Saúde, se a Justiça vai depois inocentar. Então, se você estiver trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, com o Judiciário, eu acho que a gente avança, mas todo mundo tem que se despir de vaidades, de achar que um está entrando na seara do outro. Eu pretendo propor esse pacto social. Eu vou citar um exemplo para o senhor. Durante a Operação Sangria, que foi a operação que teve agora no governo do Wilson Lima, nós fizemos uma denúncia de um empresário que tinha falsificado um atestado de aptidão técnica para ganhar uma licitação milionária no governo do Estado. Olha só a falsificação técnica. Ele foi lá em Itacoatiara, disse que tinha prestado um serviço
para a prefeitura, só que na hora de fazer o atestado falso, ele errou o nome do prefeito. O prefeito da época não era o Antônio Peixoto, era uma MUD, e ele colocou que era o Antônio Peixoto. Aí na hora que eu recebi o documento, eu disse, liguei para o prefeito da época, para o Antônio Peixoto, disse, Antônio, tu assinou esse atestado de aptidão técnica? Ele disse, impossível, porque nessa eleição eu perdi. Então eu não tinha como ter assinado. E qual foi o resultado disso? Resultado que o empresário foi para a cadeia. Só que é o seguinte, eu estava analisando agora, recentemente, a ficha desse mesmo empresário e adivinha, ele continua cometendo o mesmo crime e continua faturando milhões no governo do Estado. Pois é. Aí de quem é a culpa? Sabe né? o que ele fez? Ele trocou o nome da empresa. Sim, como eles fazem, né? Mas o CNPJ continua o mesmo. Então, não vou falar por questão de ética aqui, o nome do empresário, enfim, porque eu também não sou aqui inquisitor, mas estou expondo um problema quando o senhor diz que o senhor vai trabalhar para que pessoas que cometam crime não possam mais prestar serviço na gestão pública. E aí a gente não fala só do agente público, a gente tem que falar também do empresário. Sim. Isso daí é comum também no interior, né, Alex? Toda vez que a gente fala uma nota aqui no Fiscaliza Geral, a gente percebe que isso é comum. As empresas só alteram um nomezinho, uma letrazinha e continuam. Fogem da lei trabalhista, né, Exato. e começam enganando. Então você vê, não vamos lá levar para o meu campo político. Quando um político corrupto é punido, ele fica 8 anos sem poder participar de política mais. Então, quando você descobrir... não, e tem lei. Eu ouso dizer que nesse país não falta lei. Tem lei para tudo. O problema continua sendo o cumprimento, a execução dessas leis. Então, por que eu digo que é preciso a gente trabalhar em conjunto? Para que a gente acompanhe e possa deixar cada setor no seu. A polícia investigando, a justiça punindo e a gente corroborando com isso. Então, tem que ter essa unidade. Eu não digo nem não seria unidade, seria uma aceitação de você trabalhar em conjunto. Bom, esse empresário, por exemplo, tinha que ficar 8, 10 anos ser banido. A lei deve ter isso. Com certeza a lei deve ter isso, mas ele encontra caminhos, e esses caminhos são encontrados onde? No judiciário. Muitas vezes a gente leva a culpa por coisa que não cometeu, porque a gente legisla. Né? No meu caso de senador, você legisla, você libera, você aprova dinheiro, verba para o prefeito. O prefeito pegou o dinheiro do Covid e guardou, porque foi tanto dinheiro que ele guardou e destruiu, atropelou seus adversários. Foi o maior índice de eleição, de aprovação de prefeitos nesse país, depois do Covid, porque tinha dinheiro da saúde para isso, dinheiro mal empregado. Olha, o senhor tem uma ideia que realmente pune, o governo do estado do Amazonas puniu um empresário que cometeu o mesmo crime parecido e puniu ele que ele não pode exercer e distribuir, prestar serviço por mais de 10 anos na gestão pública. Mas aí o que ele fez? Ele mudou o nome da empresa, mas o CNPJ é o mesmo e continua prestando serviço. Mas se você tem lá o nome do cara que enganou, você vai proibir a empresa dele de alguma forma de participar. Você denuncia e chama de novo a justiça e a polícia para apurar isso. Aí você acha, não, mas eu não posso porque ele está em outra empresa. Pode sim, claro que pode sim. Tem que ter determinação, tem que ter compromisso, tem que ter transparência. Por isso que eu estou nesse rabo doido de foguete aí, né, de pré-candidatura, uma coisa que eu não sonhei para a minha vida. Senador, o senhor defende a diminuição do mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal para 10 anos. O senhor poderia falar sobre isso? Na realidade, eu propus a PEC 8 anos. O senador Lazier propôs uma PEC do Rio Grande do Sul para 10 anos. Lá na senadora Anastasia pegou as nossas PECs e juntou, fez o que a gente chama de substitutivo. Ele junta o que tem de bom, o que ele acha que tem de bom numa e de bom no outro. Ficou em 10 anos. O que a gente quer é limitar o mandato de ministro. O ministro hoje, quando ele assume o Supremo, e no outro grau também, um pouco abaixo, eles se acham semideuses, porque eles só vão sair aos 75 anos. Tem ministro lá, o Toffoli, que vai passar 43 anos da vida dele no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente acha que, com começo e mandato, eles sabem que eles são pessoas normais. Daqui a 10 anos, ele sabe que ele vai para a rua, ele vai fazer a feira dele, ele vai levar o filho dele para o estádio. A gente tira essa aura de semideuses e tira essa aura de que eles podem tudo, porque o ministro Supremo pensa que pode tudo, ele confunde muito com tudo.
Eles podem muito, mas não podem tudo. Então, eu acho que seria o primeiro passo para a gente trazer o Supremo para a realidade. Olha, vocês assumem, mas daqui a 10 anos vão sair. Eu acho que por aí a gente começava a equilibrar. Hoje o Supremo usurpou, invadiu os outros poderes, tanto o Executivo quanto o Legislativo. Senador Plínio Valério, ele fez uma pergunta no último bloco sobre esse problema que está acontecendo dentro do seu partido. Primeiro, a declaração do senador Arthur Virgílio Neto, que disse que o candidato seria indicado por ele. O senador Arthur Virgílio não tem mandato hoje. O único que tem mandato hoje é o senhor, que é senador da República. E logo em seguida o senhor vem com uma decisão da Executiva Nacional dizendo que o senhor é o candidato ao governo do Estado do Amazonas pelo PSDB. Como é que está essa confusão? É complicado isso ainda, a gente só vai ter o desenrolar dessa, seja favorável ao Arthur, a mim. Eu espero que até lá a gente se entenda. Vamos demorar aí 2 meses até a convenção, porque está vendo a federação, vai ser oficializada a federação com cidadania, e a forma que eles encontraram de me tirar do game foi colocar o amazonino no cidadania. Só que a federação, ela é uma coligação oficializada, ou seja, que demora 4 anos, é um casamento que vai demorar 4 anos. Mas cada partido mantém a sua singularidade, né? Mantém a sua identidade. Então, o Cidadania tem direito a dizer, olha, meu candidato é o amazonino, e o PSDB tem direito a dizer, olha, meu candidato é o Plínio. Se o Arthur não tivesse essa implicação, implicando comigo, o candidato seria eu sem problema nenhum. Porque no estatuto do partido diz que no estado que tiver um senador, um deputado federal ou um senador, manda o partido que tem esse mandato. No caso... Isso é no estatuto? No estatuto, tá. No caso, não diz que o senador manda, diz que quem tiver um senador, um deputado federal, o partido sobrepõe ao outro, ou seja, o PSDB vai se sobrepor ao cidadania aqui. Acontece que o presidente atual, que é o Arthur Virgílio, diz que tem que ser o amazonino. Então, isso vai ser decidido na convenção. Até lá, como diz o jogador de futebol, muita água vai rolar debaixo da ponte, né? E a gente vai ter que conversar. Eu acho que a primeira reação do Arthur, que foi uma reação muito brusca em relação a mim, e a minha foi a altura da reação dele, eu acho que agora chegou o momento de conversar, de chegar com o Arthur, conversar. Eu já fui cabo eleitoral do Arthur 2 vezes para governo. 2 vezes, para prefeito todas, e para governo 2 vezes. Então, eu não vejo por que o Arthur não se alie, não entenda que a gente tem que estar junto. A gente vai conversar e vai ver isso. É um problema, viu, Alex, que tem que ser resolvido. Hoje eu não ousaria dizer para você, candidato sou eu. Eu estou pré-candidato e vou até a convenção do partido. E o amazonino está pré-candidato e vai até a convenção. Até lá a gente tem que se entender, senão vai ter que ir para a briga na época, lá daqui a 2 meses, 2 meses e meio. O senhor fala em implicância, o senhor usa a palavra implicância do Arthur. De onde vem essa implicância? Quando começou essa implicância? Não sei te dizer, porque, como eu te falo, o Arthur foi candidato, foi prefeito agora 2 vezes, essas últimas 2 vezes. Vamos remontar a 86, muda Amazonas. O Arthur candidato ao governo, Serafim Corrêa vice, foi candidato a deputado federal, Mário Frota ao Senado. Trabalhando para o Arthur, ele quase ganha do Amazonino, em 86. 2006, o Arthur candidato ao governo e ao Senado. Perdi o Partido Verde porque fiquei com o Arthur. O Partido Verde queria o amazonino e eu queria o Arthur. E me disseram, olha, você vai perder o partido se ficar com o Arthur. Eu digo, eu perco o partido. E fiquei com o Arthur, embora não oficial, mas andamos, viajamos de avião juntos, fizemos comício, andamos de canoa juntos e eu pedindo voto para ele. Então, a gente tem uma história. A de prefeito agora, essa primeira dessas 2 vezes, eu fiz a campanha, já eleito vereador, eu fiz a campanha do Arthur segundo turno, porque o Arthur adoeceu de asma, e pediu para eu fazer a campanha com o Henrique Oliveira de manhã, Serafim Corrêa à tarde, que já era segundo turno. Contra a Vanessa. Contra a Vanessa. E contra a máquina. Contra a Vanessa. Quando foi já essa contra o Marcelo, minha participação já foi pequena, né? Mas na primeira contra a Vanessa, a participação foi grande. Então, eu e o Arthur temos uma história conjunta. De repente, ele me aparece querendo o amazonino. Então, eu acho que chegou a hora de sentar para ver por que ele quer o amazonino. Se ele acha mais bonito que eu ou não, eu tenho que ver isso, a gente tem que botar um espelho lá para ver isso. O senhor vai apoiar a candidatura do senador Arthur Virgílio ao Senado, do ex-senador Arthur Virgílio ao Senado? Veja bem, olha como é complicado responder essas coisas, e vocês estão falando de vocês, perguntar como jornalista, estão que perguntar, olha como é complicado. Se a gente se entender até lá, claro que ele é meu candidato. Uma eleição super difícil. Se a gente não difícil essa para o Senado, né? Muito difícil. Eu acho que talvez seja a eleição mais difícil dos últimos anos. Para o Senado. Exatamente, para o Senado, porque tem ali um empate entre o Omar e o Arthur e o Menezes, né? Que vem ali em terceiro, às vezes em segundo.
Então, ele precisa ali de todo o apoio, o Arthur E Vigílio. eu seria uma boa companhia, né? Modéstia à parte. Assim como tem quem gosta do Amazonino, quem gosta do Arthur, tem gente que gosta de mim. Então, o que eu tenho dito aos eleitores do Amazonino, eu não sou contra a candidatura do Amazonino. Eu sou contra o Amazonino me atropelar. É diferente eu me defender para não ser atropelado. E eu não estou contra o Arthur, é o Arthur que está contra mim. Né? Eu quero paz, eu quero navegar em paz. Eu demorei muito, mas demorei muito a decidir ser pré-candidato, porque não é o meu perfil. Eu não sonhei isso para mim. Eu sonhei para mim, pedi a Deus um mandato de senador da República. Hoje eu me considero feliz, senador atuante. Eu sou ouvidor-geral do Senado, escolhido pelos meus companheiros. Então, eu tenho um papel a desempenhar. Mas nós falamos aqui só de problema. Nós falamos de desvio de dinheiro na saúde, nós falamos de mau atendimento na saúde, nós falamos de corrupção. Então, o Amazonas não pode mais retroceder. Com todo o respeito que todo mundo merece, a gente tem que comentar o lado político. O amazonino já foi 16 anos governador desse estado. O Eduardo Braga já foi 8 anos, o Wilson já foi 4 desse ano de desastre. Então, nós não podemos permitir que retroceda. Então, se você não tiver uma alternativa para colocar para a população, você vai ser considerado omisso. Eu serei essa alternativa. Agora, se eu mereço o voto ou não, é o eleitor que vai dizer. Agora, ele vai ter uma candidatura diferenciada das outras. Melhor quem vai dizer é o eleitor. Agora, diferente, eu digo, eu sou diferente deles. Olha, o senhor teve uma votação muito expressiva na cidade de Manaus para o Senado Federal, uma expressão acima da curva na última eleição. Quando o senhor colocou a sua candidatura lá na Executiva Nacional, o senhor levou em consideração essa votação expressiva que o senhor teve na capital para ser candidato ao governo do Estado? E essa informação eles têm, né? Você não pode estar exibindo e colocando na mesa, você coloca um mandato, colocando uma coisa que te foi otorgada naquele momento. Mas eles sabem dessa votação excelente que se teve. Eu coloquei a necessidade que tenho e relutei em vir, relutei muito e só vou como missão. Eu quero que as pessoas entendam que eu estou nessa como missão. Meus olhos não brilham quando diz vai ser governador do Estado. Pelo contrário, eu sei sobre o que recairá nos meus ombros, o peso que recairá nos meus ombros, a responsabilidade de fazer o que esses caras não fizeram, e começando pela saúde. Mas a gente fala de emprego também, fala de renda. Então, veja bem, eu venho como missão. Então, está colocado na Nacional isso aqui, olha, a gente tem mandato, eu me disponho a ir. Né? Vocês têm o Arthur, que é o histórico do partido, não me querendo. Então, a gente resolve isso lá. Primeiro vamos ter que ter uma conversa. Vai ser resolvido aqui ou lá? Lá. Aqui vai dar problema. Então, por exemplo, se Arthur e eu, a gente chegar a um consenso, né? Não, está legal, está apaziguado, resolve aqui. Se não apaziguar aqui, resolve lá. E se o PSDB decidir que o candidato é realmente o amazonino, o senhor vai para a campanha? Claro que não. Nem dele, nem do Arthur? Não, nem dele, claro que não. Eu não queria responder essa coisa, de, mas o cara vai ficar magoado e não vai. Não tem como. A gente se coloca aqui. Aí você tem o teu adversário que não quis, te atrapalhou. Então você não tem como. Eu teria, inclusive, que sair do partido. Eu estaria moralmente obrigado a sair do partido. Eu tenho certeza que durante essa janela partidária o senhor foi procurado por muitos partidos, inclusive tive conhecimento de pelo menos 2 que lhe procuraram para o senhor ser candidato ao governo do Estado do Amazonas. Imaginei que o senhor iria trocar de partido. E o senhor não trocou por quê? Exatamente, porque a gente critica muito essa troca. Eu não costumo fazer repetir os defeitos que eu vejo em meus adversários. Então, essa troca de camisa partidária, troca de partido como quem troca de camisa, não pega bem para mim. Não pega bem para o perfil que eu tenho de ser transparente, de ser sincero, de responder a tudo e dizer o que eu ando fazendo. Então, eu resolvi permanecer no campo de luta. E também nunca fui de fugir de luta. Claro que eu perco. Lógico, só para você ter uma ideia, eu participei de 14 ou 15 eleições, eu até confundo, e só ganhei 4. Mas ganhei a eleição mais importante da minha vida, o que me credencia a vir onde estou, né? Eu lembro, senador, que o senhor foi candidato, quando o senhor ainda era vereador, a deputado estadual, e o senhor teve uma votação muito abaixo do que o senhor imaginava. A população nem sabe disso. Aí o senhor escreveu uma carta no Facebook, que eu li, dizendo que era uma eleição que é mais fácil de se ganhar
do que para vereador, e o senhor teve uma votação ali abaixo do que o senhor imaginava. O senhor ficou muito frustrado Sabe naquele por quê? momento? Veja bem como é que os desígnios de Deus se encaixam na vida da gente, a gente não entende. Ali eu fui prepotente. Ali eu dizia para todo mundo, sai candidato a estadual. Eu digo, não saio, não saio, não saio. Meu eleitor não me enxerga para estadual, porque eu vinha batalhando ali de federal e senado. Meu eleitor não me enxerga, não tem jeito, não vai me enxergar. Um belo dia, a candidatura federal posta já dentro do PSDB, aí começam a macunar, aí os vereadores foram, o Arthur me diz, olha, os vereadores não te querem candidato a federal. Eu digo, como é que é o negócio? Não me quer? Pra porra, bicho, eu não preciso deles não. Então, tá bom, eu vou sair estadual e ganho a eleição. Olha a minha prepotência. Olha a minha prepotência. Então, eu fui punido pela minha prepotência. O eleitor não me viu. Esse que eu estou dizendo aqui agora, você está dizendo, são milhares e milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora que nem sabiam disso. Na época, porra, me deu um mal-estar. Caramba, como é que pode? Caramba, um dia, 2 dias, 3 dias, fui pescar, ia mesmo até na pescaria, ansioso. Depois eu entendi, cara, eu sou senador da República. Se eu fosse deputado estadual, eu tinha saído da reeleição de deputado estadual. Desígnio de Deus. Agora- O senhor falou que Amazonino teve 16 anos, Eduardo Braga 8 e o Wilson 4. E nós estamos com um problema agora da Zona Franca de Manaus. Até agora, nem Amazonino, nem Eduardo e nem o Wilson Lima criaram um outro modal econômico para o estado do Amazonas, e nós somos praticamente vítima de... Escravo. Exatamente, vítima de quê? De ali uma mudança de presidente da República, enfim. Como o senhor vê isso, por exemplo? Nós somos escravos do modelo Zona Franca, que deu certo. O modelo Zona Franca deu certo, foi muito bom, está sendo bom, daqui a pouco nem bom, mas será. Então, a gente tem que introduzir que os especialistas chamam de matrizes novas no modelo Zona Franca. A gente não pode viver eternamente no fio da navalha. Nós vamos agora superar, porque o mundo não acaba, né? Vai acabar a Zona Franca? Não, a Zona Franca vai acabar aos poucos, se a gente insistir em não criar nenhum modal, nenhum modelo, nenhuma nova matriz. E essa nova matriz, essas novas matrizes, elas podem vir da nossa riqueza minerais. Ela pode vir do potássio aqui de Altazes, que vai nos dar 20 mil empregos e vai dar dinheiro. Depois tem Silves, Itapiranga, Nova Olinda, que tudo tem potássio. Pode vir do ouro, que sai de forma clandestina. E isso se resolve num problema só. Na Amazônia, no Amazonas, nós não podemos fazer nada. E onde não pode nada, pode tudo. Então, por isso que se explica esse contrabando de ouro, contrabando de minérios. Então, nós temos criação de peixe, o mundo vai precisar comer. Você pode inventar 1000 coisas, você pode até prolongar a tua vida, mas deixar de comer não pode. E nós temos como produzir alimentos. Nós temos a nossa biodiversidade, que é enorme. Nós temos gás, nós temos petróleo, nós temos potássio, nós temos prata, nós temos ouro. A gente tem que criar vergonha na cara e ter um novo programa. Tem um novo modelo para botar, não é nem novo modelo, seria uma nova matriz dentro do modelo Zona Franca, que vai se exaurir um dia, porque o que é bom para a Zona Franca é ruim para os outros estados. A gente vive no regime de exceção. Deu certo? Protegeu a floresta, vamos cobrar isso também. Nós vamos, a Zona Franca vai sobreviver, vamos lutar e vamos passar mais uma vitória aí. Mas daqui a pouco tem outra. Mais outra, e a gente não tem vergonha na cara. Qual o programa que esses caras fizeram? Eu te pergunto, Alex, pergunto a você. Fizeram nesses anos todos de Zona Franca. São 55 anos de Zona Franca. O que a gente introduziu no modelo Zona Franca? De tecnologia, nada. Nada, nem de nada, nem de alimentação, nem de biodiversidade, nem de nada. Você tem essas ONGs enganando aí o tempo inteiro, pegando dinheiro que deveria ser canalizado para o bem, e eles canalizam o dinheiro para o mal. Então, há muito o que se fazer. Quando eu digo que eu passei muito tempo para decidir sair para candidato, eu sei que a missão é uma missão pesadíssima. E eu pedi a Deus o seguinte, e essa dificuldade, eu sou uma pessoa que tem fé, também sou católico, né? Eu tenho muitos amigos protestantes, muitos eleitores, mas eu tenho minha fé, gostaria de ter mais fé ainda, mas eu fiz o seguinte, quando eu decidi, eu falei, meu Deus, eu estou nas suas mãos então. Se for para eu ser um bom governador, beleza, vai dar certo a candidatura. Se não for, bote barreira no meu caminho aí e me impeça de ser candidato. Eu pedi, né? Eu pedi dificuldades, estou tendo dificuldades, vamos ver se elas são transponíveis ou não. A gente falando ainda em Zona Franca e em novo modal econômico, a gente entra dentro de um assunto que acaba sendo um assunto que envolve política, envolve partido e envolve paixão,
que é a exploração ou não das nossas riquezas na Amazônia. Eu, quanto jornalista, e aí eu não fico em cima do muro, eu acho que nós precisamos sim explorar o que nós temos. Todos os outros países exploraram e ficaram ricos por isso. E por que nós, aqui na Amazônia, não podemos explorar o ouro? Quem que ganha dinheiro com ouro hoje? Quem ganha dinheiro são aqueles que financiam os garimpeiros, que financiam os pequenos garimpos, que fazem a coisa clandestina. Você vê, e vai te dar o exemplo das amarras, são as amarras ambientais. Por que eu pedi a CPI para investigar as ONGs? Exatamente por isso, para desfiar, para começar a pegar esse novelo, pegar a ponta dele e começar a desfiar. Porque são financiados, sim, a palavra é financiado, mas eles são manipulados. Tem os grandes fundos internacionais, as grandes fundos de conservação, conservacionistas, as grandes ONGs, que financiam as médias, e as médias financiam as pequenas, e a gente é vítima da pequena para a média, nós somos vítimas para isso. Se discute hoje a Zona Franca de Manaus, e eu uso uma expressão muito forte. A Zona Franca de Manaus ela fez gigolôs na política amazonense. Pessoas que querem, que não tenham um modal econômico para serem os salvadores da pátria da Zona Franca de Manaus. E isso há muitos anos que acontece aqui na Zona Franca de Manaus. Mas problemas que poderiam ser solucionados, para solucionar esse problema, não se discute. Por exemplo, a exploração do minério, a exploração do ouro, o recapeamento, a reconstrução da BR-319, que nos tiraria do isolamento social, do isolamento econômico que nós vivemos. Como é que o senhor vê isso? Olha, o projeto da BR-319, agora, um projeto ambiental que o ministro Tarcísio teve que elaborar, seguindo regras e exigências ambientais, é uma coisa fantástica, cara, é uma coisa fantástica. Ele esperava agora, antes de sair, que o IBAMA desse a licença prévia, né? A licença provisória, para que se asfaltasse o meião. É uma luta nossa que tem que ser feita, isso aí continua. Tem coisas que são obrigação do político. Zona Franca, BR-319, obrigação. Aliás, o que eu faço no Senado é a minha obrigação. Então, a gente tem que se liberar. Esse é o mesmo problema do minério. Vem de cima para baixo, são os grandes fundos internacionais que não querem, que querem conservar isso aqui, que querem que a gente fique intacto, seja um jardim botânico, que seja um jardim zoológico, seja lá o que for. E a gente tem que sair dessas amarras, nós temos que nos juntar para isso. A população quer ter o direito de ir e vir, devolver a cidadania ao amazonense. E essa batalha a gente continua. E eu disse sempre para as pessoas, se não sair no governo Bolsonaro, não sai em outro não, porque ele está determinado e já faz tempo, né? Eu não sou bolsonarista, não. Eu estou reconhecendo, né, uma virtude do governo Bolsonaro. Essa BR sai, sim, é uma questão de tempo, mas vai sair, é uma obrigação nossa. A questão do minério, estou te falando, o potássio de Autazes não está em reserva indígena. Uma empresa canadense já gastou mais de 200 milhões de reais com pesquisas, com prospecções. E na hora de fazer o porto, não puderam fazer o porto porque encontraram um caco de cerâmica indígena e o Ministério Público Federal deu uma liminar proibindo de fazer o porto. Então, a gente tem que fazer... Quando eu falo de pacto social, é exatamente isso, Alex. A gente tem que estar organizado, tem que estar organizado com os outros poderes para poder destravar, porque só a vontade em fazer, a boa vontade não resolve. A gente tem que, sim, a gente tem que explorar onde pode ser explorado, proibir onde deve ser proibido, mas proibindo tudo, não. Aí não dá. Não. Eu tenho a mesma visão que o senhor tem em relação à exploração aqui. Eu acho que nem o índio quer mais viver da forma primitiva. O índio tem direito. Eu posso deixar 2 cartas aqui que eu recebi da comunidade Castelo Branco, dos índios lá da comunidade, querendo uma cooperativa extrativista para explorar as riquezas minerais, para viverem da riqueza deles e não estar pedindo esmola. Eles se sentem envergonhados dessa questão de estar recebendo bolsa o tempo todo. É uma carta cruel, onde eles acusam as ONGs mesmo, eles dão nome da FOIR e dão o nome do ISA, que atrapalham eles, que falam em nome deles e não estão autorizados em falar em nome Eu gostaria, deles. Inclusive, para fazer matéria, para a gente fazer abordar, eu gostaria que o senhor deixasse... Eu tenho aqui, eu deixo, eu vou mandar para o WhatsApp da Amanda, que eu tenho aqui, eu vou mandar para ela e vocês... Tá. Olha, ontem em Brasília, o ex-senador Eunilcio fez um jantar e... Teve 2 amazonenses lá, o senador Eduardo Braga e também o senador Omar Aziz. O jantar envolveu a cúpula do MDB e também outras lideranças políticas de outros partidos.
O senhor não foi convidado para esse jantar? Não, a minha atividade, a minha atitude, ela é transparente. Então, as pessoas sabem em Brasília o que devem ou não devem me convidar. Por exemplo, embaixadas, não vou a convite, não vou nada. Eu não viajo com o ministro, não viajo com o presidente, eu não vou à embaixada. Eu não fui a Brasília para participar de almoço nem de jantar. Então, não me convidaram, porque sabem que não podem convidar, sabem que eu não iria. Sabem que eu não iria, então não convidaram. Agora, ali, decretaram, com certeza, a queda, ali, cortaram a cabeça da minha amiga Simone Tebet, né? Com certeza. Falaram que, na verdade, era um jantar para tratar de política, mas não para tratar do enterro da Simone Tebet. Imagina, né? Imagina, a cúpula do MDB vai lá né? Então, só para resumir... senhor acha que o PT caminha com o MDB? Eles sempre foram parceiros? Sempre foram, cara, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho dúvida. O MDB, ele nunca quer cabeça. Por que o MDB é o maior partido do país sempre? Porque ele não está preocupado com a cabeça. Ele está preocupado com os membros, né? Então, ele sempre elege o maior número de prefeitos, o maior número a maior bancada do Senado Federal ainda é o MDB, né? Olha, a informação que chega de Brasília, e eu vou falar isso com exclusividade aqui, é que Lula vai estar em Manaus nos próximos dias. Lula vai apoiar um único candidato ao Senado aqui no Amazonas, e esse candidato é o senador Omar Aziz, e que o PT deve apoiar a candidatura de Amazonino Mendes. E que Omar Aziz vai apoiar a reeleição de Wilson Lima. É a informação que chega de Brasília com exclusividade em primeira mão sobre o jantar que aconteceu lá em Brasília. Não trataram de política, né? Não trataram de política. Então, eu gostaria, senador Plínio, que o senhor fizesse as considerações finais. A conversa foi muito boa. Eu acho que tratar desses temas macros, como a questão da BR-319, que é uma novela que nunca acaba. A BR-319, e é promessa em cima de promessa e não acaba. Eu imaginei também que com a gestão do presidente Jair Bolsonaro, que a BR-319, enfim, iria ser concluída. Mas a gente nem conseguiu asfaltar ali o meio. Mas acredite, boa vontade se tem. O problema são as amarras ambientais. O nosso maior adversário da BR-319 chama-se Ministério Público Federal. Esse Ministério Público Federal é só liminar, parte de eliminar, eles sempre estão nos atrapalhando. Então, vão sempre colocar obstáculos. Mas há um dia que a gente conseguirá sobrepor esses obstáculos todos. Acontece com o plano que o Ministério da Infraestrutura fez, né? O planejamento lá que está muito bom. Eu gostaria de finalizar, porque eu espero voltar aqui outras vezes, e dizer que a gente está disposto a conversar, né? Quer dizer, eu quero conversar com o povo para que as pessoas entendam que eu estou como uma missão, que o meu nome está colocado. Ninguém é obrigado a votar em mim, né? Eu sou obrigado a colocar meu nome como uma opção. Essa é a minha obrigação que eu tenho. No mais, o trabalho que a gente tem feito no Senado, a gente já conseguiu mandar quase 300 milhões para o interior do Estado em emendas parlamentares, que é nossa obrigação, né? Isso é a nossa obrigação. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom. Eu estou feliz no Senado, mas eu noto que a população do Amazonas não está feliz, precisa de mais, tem direito a mais e merece mais. Daí essa pré-candidatura. No mais, o futuro a Deus pertence, Deus sempre no comando. Um grande abraço a vocês. Eu não terminou ainda, eu quero fazer uma última pergunta, em relação ainda a essa questão de ser candidato ao governo do Estado. O senhor, em nível nacional, tem um alinhamento muito próximo ao alinhamento do discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas seu partido vai ter um candidato a presidente da República. Como é que o senhor fica no meio disso? Porque o senhor, por exemplo, o senhor tem uma simpatia muito grande, o eleitor do Bolsonaro tem uma simpatia muito grande pelas suas pautas lá, enfrentar o STF, por exemplo, enfim. Como é que o senhor vai se manifestar aqui dentro dessa nossa configuração regional? Uma questão ética, né? O candidato do PSDB é o candidato que eu vou votar. Isso não tem como fugir, é uma questão ética. Como eu digo para você, eu tenho que praticar aquilo que cobro que os outros pratiquem. Então, seja o Dória, seja o candidato que for do PSDB, esse é o meu candidato em primeiro turno. Segundo turno é outra história. Aí você vai perguntar assim, você vota em quem em segundo turno? Aí eu vou dizer, não posso dizer, porque eu tenho um candidato no primeiro. Eu tenho que fazer com que ele chegue no segundo turno. Então, o meu candidato já fugiu da pergunta. O senhor acredita que o candidato do PSDB... Exatamente. Porque uma pergunta vai para o senhor acredita que o candidato do PSDB vai chegar ao segundo turno? Pois é, eu tenho que acreditar, entendeu? Até porque é bom para mim acreditar. Então, eu sou ético. Eu votei no Alckmin.
Eu votei no Alckmin no primeiro turno da eleição passada e votei no Bolsonaro. Até cumpri acordos que eu tinha feito com o pessoal do Bolsonaro em comparecer a um evento dele. Então, meu candidato é o candidato do PSDB. Agora, essa notícia de que o Amazonino é candidato do Lula é uma boa notícia, né? Porque imagina o PSDB apoiando o candidato do Lula. É estranho, são ali as amarras. Não né? existe essa possibilidade. É difícil, né? A gente termina por aqui, o papo foi muito bom, mas amanhã a gente está de volta, hein?